E até que na virada de 62 para 63 eu vim para o Jornal do Brasil. E a gente fez grandes coberturas no Jornal do Brasil, ainda logo lá depois da minha chegada. Eu fiz os Jogos Pan-Americanos de São Paulo, cobri durante o dia, eu fazia a cobertura, fotografava todos os fatos importantes. E à noite, você ia para o aeroporto de Congonhas mandar o filme para o Rio de Janeiro. E naquela época você tinha essa facilidade, você entrava no aeroporto, entregava o envelope, o filme ao comandante, e ia alguém para o aeroporto esperar o filme, o comandante entregava em mão. E eu mandei o filme, e aí foi um dia que caiu um avião da VASP, e esse filme nunca chegou porque o avião, ao levantar voo, caiu logo em seguida no aeroporto de Congonhas. Estamos de volta com o UFSC Entrevista, que hoje está recebendo o fotojornalista Evandro Teixeira. Evandro, a gente falou um pouquinho já sobre a sua história, né? Você também tem 7 livros já lançados, está trabalhando em outras produções, aí na ativa ainda, dentro da fotografia, do fotojornalismo. E, Evandro, quero conversar contigo agora um pouco sobre a evolução das tecnologias, a evolução do fotojornalismo, você que esteve muito presente nessa história. Pois é, eu acho que isso foi maravilhoso para o jornalismo moderno. Eu comecei na era analógica, você sofria para transmitir uma foto, para revelar um filme no banheiro, você ia para a Copa do Mundo, Olimpíada, você tinha que ir para o banheiro, vedar aquilo tudo para revelar filme. Quantas vezes eu fui expulso de hotel porque fazia uma sujeira danada os produtos químicos. E hoje, com a qualidade belíssima digital, quer dizer, hoje você não sai mais do estádio. Se você estiver num estádio de futebol, por exemplo, pode ser aqui do teu estúdio, mas digamos que você esteja num estádio de futebol, você dali mesmo transmite o teu material. A câmera já te manda aquilo direto. O fotógrafo de agência, Reuters, Associated Press, etc., eles não saem mais do banquinho ali. Num jogo de futebol, numa Copa do Mundo, dali mesmo eles estão transmitindo as Olimpíadas agora, hoje em Londres, eles estão transmitindo ali dos estádios, remetendo o material diretamente para o editor na redação da Reuters, então, tempo real. Lá ele faz a edição. Se você quiser, você pode editar o material ali sentado. Ali mesmo, né? Mas se você não quiser, como eles não querem perder tempo, porque tempo hoje... Falta em primeira mão, né? Então manda e o editor que está lá na mesa, na redação, ele faz a seleção e manda o material. Mas antigamente não. Eu me lembro, só para fazer uma coisa rapidamente, nos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000, eu levei 9 horas para mandar uma fotografia do Torre Grael, quando ele ganhou a medalha de ouro na regata. 4 anos depois, onde foi de 2002, na Grécia. 2002, Atenas. Grécia, Atenas. Coincidentemente, eu estava lá, coincidentemente, eu fui fazer a mesma competição do Torre Grael. E, coincidentemente, ele ganhou a mesma medalha de ouro. Nós ficávamos dentro, a gente, como é que é feito? Você está dentro de uma lancha acompanhando o atleta. Sim. No caso da regata, você está ao lado do Torre Grael, fotografando com a teleobjetivo e com o seu laptop em 2004, que em 2000 não era isso. Você tinha que voltar para revelar o filme e levei 9 horas por isso. Um minuto depois, assim que ele ganhou a medalha de ouro, que simboliza levantando a bandeira do Brasil, saltando, pulando, todos nós tiramos nossas mídiazinhas, nosso cartão, e jogamos no laptop e mandamos uma foto. Hoje você não precisa fazer nem dali mesmo, seja mandado. É uma modernidade belíssima, com qualidade. É claro que tem ainda no você, a qualidade ainda, é claro que não conhece, não diferencia, mas para o cara que faz fotografia só para exposição, para museu, ela ainda tem deixa um pouquinho... A desejar. Porque tem o relevo, a qualidade, mas de um modo geral, a qualidade é excepcional. E a tecnologia é para isso, você hoje transmite em tempo real, você está nessa passeata hoje, principalmente essa loucura dos caras tapados, dos mascarados, você está transmitindo dali direto, o pessoal da mídia, ninja. Então a coisa mudou para melhor, para a qualidade, que hoje você tem um jornal de sábado, de jornal de domingo, que sai sexta, sábado de tarde, 3 horas da tarde, que não publica o jogo de sábado, que é um absurdo. Mas é a realidade, a modernidade, mas o digital te levou a isso hoje, com essa coisa de você estar em Londres e mandar o material 1 minuto depois para chegar no Brasil ou vice-versa. Então é excepcional isso e viva a tecnologia do mundo. E, Evandro, nesse meio caminho aí, como ficou também a relação entre os fotojornalistas dentro da redação com os jornalistas de texto? Como que dava a sua relação com os jornalistas de texto, as fotos que você tirava? Não, eu acho que no tempo que você ainda usava digital, não é um jornalismo mais romântico. Você saía, você estudava aquela matéria, você tinha mais tempo. Você ia fazer, eu me lembro que nós fomos fazer uma vez a cobertura, você tinha tempo. O jornalista saía, nós saíamos para fazer o material já
Você ia para Paraíba, quando o homem subiu a Lua, nós ficamos lá uma semana para mostrar como é que o homem chegava à Lua. Você tinha tempo, você estudava. Não é hoje é a loucura, hoje é tudo para ontem. Hoje a gente saía a equipe, era uma coisa, era um casamento perfeito, porque a gente sabia, o repórter dizia, o motorista, às vezes, quantas vezes o motorista deu pauta para a gente. Havia tempo para conversa. Para conversa, para você produzir uma matéria, sair, era diferente. Era um jornalismo romântico, como você tinha mais tempo. Hoje a coisa é feita por telefone, que perdeu muito da qualidade. Essa coisa de qualidade, imagine você que um desastre de trem ali na lagoa, sei lá, estou dando um exemplo aqui, e que o repórter aqui chega uma informação por telefone que você não vai lá, você não vivencia o que está acontecendo ali. Eu acho que o jornalismo você tem que saber, tem que sentir a emoção de estar ali ao lado do fato que aconteceu, e isso hoje deixou de existir, porque você hoje tudo é por telefone, tudo foi para ontem, é tudo corrido. Então, perdeu um pouco dessa grandiosidade, dessa tecnologia moderna, deixou um pouco a desejar isso. E, Evandro, para esses novos fotojornalistas que estão surgindo no mercado, qual é a dica que você dá nessas palestras que você faz? Para treinar o olhar, eu acho que é você acreditar na tua profissão, seja fotografia, seja médico, é importante você acreditar naquilo que você está fazendo. Você tem que gostar daquilo que você quer fazer e acreditar e ter um bom olhar. Especialmente você tem que saber olhar, acreditar, gostar do que você está fazendo e barco para frente, tocar o barco. Eu acho que eu sempre gostei de fazer, eu nunca quis escolher o que era uma matéria ruim, uma matéria boa. Você é que tem que valorizar o teu trabalho, você que tem que dar dimensão, você que tem que dar importância naquela matéria que você vai fazer, daquilo que você vai fotografar. Então é importante isso, é isso que eu sempre falo, essa minha palestra que eu falo pelas universidades é mostrando a importância da fotografia no contexto do mundo, de um modo geral. Pode ser uma fotografia, tem a importância de derrubar, como foi aquela foto da menina incendiada da Guerra do Vietnã, que ajudou a derrubar a guerra. Na época a imprensa tinha um poder incrível, e como tantas outras agora na Guerra do Iraque, que os soldados americanos fotografaram, fizeram a brincadeira de fotografar os presos e entraram pelo cano, porque a própria fotografia que eles deram os denunciou e eles entraram pelo cano. Então a fotografia tem esse poder, a importância de mostrar a realidade de cada situação no mundo. E quando você saía para fotografar, você já ia com uma imagem, uma ideia pronta do que fotografar? Ou eu acho que a experiência te leva aí. Eu acho que nem sempre você imagina aquilo que você vai encontrar, o que você vai fotografar. Mas a experiência e a fotografia é o momento decisivo da imagem. Então, cada situação é uma situação. Se é a Rainha Elizabeth, se é um jogo de futebol, você não sabe o que você vai deparar, o que você vai encontrar, mas você tem que saber, tem que ter a criatividade de saber o que é importante para o jornal, para a tua revista, para a tua televisão. Então, você é que é uma questão de vivência, é uma questão de experiência. Você costumava sair com uma escada uma escada de alumínio para ficar mais alto com relação às outras. Essa escadinha minha ela é antológica, porque com ela eu viajei o mundo inteiro, eu acompanhei vários papas. Eu viajei com Paulo VI, João XXIII, João Paulo II, agora o Francisco, que eu estou fazendo um livro novo, está entrando esses papas todos. Então essa escada me ajudou muito nessas tipos, porque antigamente, por exemplo, no carnaval, eu usava a escada dentro do carro na passarela do samba, que tem uma foto muito engraçada, que as pessoas questionam muito como é que eu fotografar com aquela escada dentro da escola de samba, mas hoje você não pode fotografar a 10 metros da escola de samba, você tem que estar lá à distância com a tela objetiva, porque hoje é impossível você fotografar uma baiana dançando, evoluindo. Hoje você não entra mais numa escola de samba. Não entra, que eu digo, é de você, como você fazia antigamente, com a câmera, uma grande angular, mostrar aquela foto em pane, aquela foto, imagem belíssima da dança da baiana. Ali junto. Claro, hoje você não faz mais isso, você tem que fotografar à distância, aquela fotografia toda, todo mundo fotografa, todo mundo igual. As fotos hoje do carnaval, por exemplo, todos os jornais é a mesma foto, porque é tudo igual, você não pode trabalhar dentro de uma escola, criar a imagem dentro daquela escola de samba. Então ficou uma coisa, eu acho que nem havia necessidade de ninguém ir mais lá no carnaval fotografar. Evandro, só para encerrar esse bloco, você acha que esse distanciamento ele também distancia a importância ou a humanidade, aquela emoção da foto? Claro, naturalmente que sim, porque antes você mostrava a evolução, as baianas dançando, evoluindo com aquela roupa toda linda, aquela coisa distorcida, a imagem elaborada, aquela imagem distorcida, aquela imagem em pânico, o pânico nós chamamos aquela imagem tipo
desfocada, mas que não é desfocada, ela empana aquela coisa evoluída. Hoje você faz tudo igual, então perdeu um pouco da graça, perdeu um sentido da beleza da fotografia na escola de samba. Todos os fotógrafos praticamente conseguem tirar o Todo mesmo mundo tipo de foto. distante, com uma tela de 200 longe e o segurança empurrando. É uma guerra para você fotografar a escola de samba hoje no Rio de Janeiro. Não perdeu o sentido da imagem, da qualidade, da beleza plástica da imagem do carnaval. Então vamos fazer mais uma pausa no Fusca Entrevista. Você aí de casa, continue com a gente, não saia daí.